Deus manda recados pra gente, né? E eu estava estudando no quarto, sozinho no quarto onde eu morava em Juiz de Fora, e começou a tocar uma música próximo ao meu quarto, num prédio vizinho, que é aquela música: segura na mão de Deus e vai. Eu comecei a chorar. Eu falei, não, isso não é coincidência. Para quem acredita, né? Isso não é mera coincidência. E ali, chorei no meu canto, sozinho, tomei um banho, fiz um café, e naquele dia mesmo eu voltei muito forte. O João Paulo Ladeira é um cara muito família, é um cara sonhador e eu considero hoje realizador, porque graças a Deus, com muita luta, com muita humildade, muita luta, eu conquistei alguns objetivos e tenho outros sonhos também e continuo lutando por novas conquistas. Eu tenho 40 anos de idade, sou natural de Ubá e desde criança sempre fui alguém que sonhou grande. Eu nunca, desde criança, me conformei com a situação em que eu vivia, em que pese ter sido muito feliz, tive uma infância maravilhosa, graças aos meus pais, em Ubá. E eu, depois que cresci, comecei a entender da vida e decidi fazer a faculdade de Direito, sempre quis ser delegado de polícia. E hoje eu consegui vencer esse objetivo. Ainda quando adolescente no Ubá, estudando ainda no ensino médio, né, eu tinha um primo que era delegado regional de Ubá, primo primeiro do meu pai. E eu, na época, cheguei a pensar em fazer medicina, cheguei a pensar em fazer odontologia. Mas uma conversa com ele, no bar em Ubá, com meu pai e esse meu primo, que infelizmente faleceu em razão da Covid-19, já tinha mais idade, né, já estava aposentado, ele me mostrou um outro espectro de possibilidades que era a faculdade de Direito, né, o que a gente podia fazer com o Direito. E eu sempre em casa ouvi meu pai falar dele, falar muito bem, etc. E aquilo de uma maneira muito especial me tocou. Eu fiquei realmente muito interessado em descobrir um pouco mais o que o Direito poderia me possibilitar naquela época. E decidi então a partir daí fazer faculdade de Direito. Todo mundo dizia que eu tinha que fazer faculdade de Direito porque eu sempre tive muita facilidade para falar. Eu sempre fui muito falador, aquele aluno falastrão, sempre fui eu, em sala de aula, engraçado, falastrão, etc. E eu inclusive fui orador das turmas que eu passei praticamente em quase todas as formaturas, desde criança. Então eu sabia que o meu caminho era para falar. Né? E todo mundo dizia, você tem que fazer direito, porque você fala muito bem, você é orador. Desde a 4ª série do primário, nas formaturas, você tem que fazer direito, porque esse é o caminho. Né? E aí minha mãe falava, eu acho muito bonito o promotor, o advogado falando, fazendo sustentação, tem tudo a ver com você. Então realmente isso também me facilitou, a decisão foi um pouco mais fácil. A época que eu estava decidindo, no antigo vestibular, né, eu optar pelo Direito. É impossível dizer que a gente não muda, né? O ser humano é um processo em transformação, então não tem como entender de forma distinta. E a Polícia Civil, ela te coloca na realidade, ela te apresenta um mundo que às vezes você tem certa ou dificuldade de entender, ou também pela possibilidade que você teve durante a sua vida de ter sido blindado pela sua família, blindado pelo ambiente em que o cerca, você não conhecer a vida real. Né? E a Polícia Civil realmente, ela te apresenta inevitavelmente a vida real, que é uma vida de boa parte da população, não tem aqui uma estatística, mas talvez da maioria da população, de problemas sociais crônicos. Então isso me colocou realmente com os pezinhos no chão, me trouxe mais humildade, me trouxe mais reflexão sobre a condição humana. Então, sem dúvida, eu acredito que eu tenho evoluído muito como ser humano por ter sido apresentado, e a palavra é brutalmente, à realidade em que o Brasil hoje está socialmente inserido. Interessante a pergunta, Carol. E assim, eu que leciono já há 13 anos, inclusive estou com 13 anos de serviço público, né? A gente percebe exatamente a importância de um professor na vida de um aluno, seja ele em qualquer fase da vida escolar.
Mas na época que entrei na faculdade, eu admirava em especial dois professores, um promotor de justiça e um delegado de polícia. A admiração por esse delegado era muito grande, o professor Wagner, que já aposentou, foi delegado em São Rio Branco, foi delegado em Ubá, regional de Ubá também, já há bastante tempo. E ele contando os casos de polícia, as histórias, e aí tudo fazia sentido. Ele trazia um pouco de teoria e um pouco de prática, e aquilo foi, de certa forma, junto com a minha paixão com o direito penal. O direito penal sempre foi a minha paixão na faculdade, e continua sendo, né? Hoje também o penal militar, né? Mas esse foi realmente impactante, aquele contato, aquela vivência com o professor. Então, a partir dali, eu que sempre quis fazer concurso, eu decidi optar realmente pela carreira de delegado de polícia. Ocorre que, logo após a formatura, eu era oficial de justiça em Ubá. Eu exerci o cargo de oficial de justiça, saí do Tribunal de Justiça e me mudei para Juiz de Fora para fazer um curso presencial, que era um curso, na verdade, via satélite, mas que tinha uma unidade em Juiz de Fora. E a partir daí, eu mergulhei nos estudos, Carol. Foi aí um ano de estudo intenso e eu consegui chegar na segunda fase do concurso de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais em 2007. Perdi na segunda fase, mas logo na sequência passei num outro concurso. Eu não me preparei para esse concurso, é uma coisa interessante também, mas eu estava tão preparado, estudava tanto, que eu acabei passando num concurso, eram 10 vagas no Brasil, passei em quarto lugar, primeiro de Minas Gerais, e consegui ficar aqui no meu estado, que eu queria ficar aqui. Tinha o concurso para oficial da aeronáutica, né? Com concurso público de provas e títulos à época em 2007, para um quadro da aeronáutica que já foi extinto, que é o quadro complementar de oficiais da aeronáutica. E aí tinha vaga em Tefé, no Amazonas, Brasília, Rio, Curitiba, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas eu consegui ficar selecionado para Lagoa Santa, para quem não conhece Belo Horizonte, né, uma região metropolitana de BH, 20 km de BH, sentido aeroporto de Confins. Eu vim para BH, fiz meu curso de formação e consegui ficar lotado em Minas Gerais. Foram 8 anos de aeronáutica. Então, 2 de Tribunal de Justiça, mais 8 de aeronáutica. Então, eu já entrei na Polícia Civil com 10 anos de serviço público. Então, eu costumo dizer que eu aproveitei bem a faculdade. Na época eu não namorava, né? Isso, assim, eu acho uma grande vantagem pela idade. Porque eu fui em todas as festas, em todos os churrascos. Inclusive, a gente organizava as festas para o chamado EMED, que é o Encontro Mineiro dos Estudantes de Direito. Então a gente foi no EMED em Valadares, no EMED em Ouro Preto e no EMED em Viçosa. E solteiro, aquilo era melhor do que uma micareta, né? Então era melhor do que carnaval. Então eu posso orgulhosamente dizer que vivi bem esse período de faculdade e recomendo, que, claro, com responsabilidade, que você curta esse momento, né? Que se permita viver também essa fase da faculdade. De outro lado, eu me esforçava também no que tange aos estudos. Eu não era um aluno espetacular em todas as matérias. Hoje, olhando para trás, talvez eu fizesse coisas diferentes, com mais maturidade, com mais informação, etc., em relação a outras matérias. Mas em algumas matérias eu era o melhor da minha sala, como por exemplo direito penal, direito constitucional e processo penal. As minhas notas eram as melhores da sala, e falo isso sem vaidade alguma. Em compensação, em matérias como direito do trabalho, tributário, previdenciário, eu não ia nada bem. Eu não gostava realmente dessas matérias. Talvez por falta de maturidade, eu não tenha me dedicado um pouco mais a essas matérias. Talvez tivesse dedicado um pouco mais se tivesse mais maturidade. Mas em relação às matérias que eu gostava, realmente eu me dedicava, lia 2, 3 doutrinas de cada matéria dessa. E se você está na faculdade, se você é alguém que está fazendo o curso de Direito, cursando a faculdade de Direito, invista em livros. A gente verifica que a gente está num mundo de conquistas rápidas, supostas conquistas rápidas. Então, as redes sociais, elas trazem às vezes uma falsa percepção da realidade. E a realidade não é essa. Não por acaso a gente verifica ainda hoje os mesmos números da minha época de estudante para concurso, e um percentual ínfimo de candidatos aprovados em concurso. Por quê? Porque essa grande maioria não paga o preço. E se eu me refiro ao preço, a um estudo com qualidade. Então a faculdade é o momento em que você vai ter tempo para ler livros. Por mais que você queira fazer um curso preparatório já antes de formar, ok, é válido. Por mais que você se dedique à letra da lei, a ler bastante os códigos, é válido, claro que é válido, mas o momento é para você ler livros. Escolha aí pelo menos dois livros
que você tem uma afinidade com a leitura. E o que eu digo afinidade com a leitura? O que você vai perceber ali? Primeiro, a linguagem do professor que está escrevendo. Segundo, o tamanho da letra é importante demais. Cada um tem um perfil, cada um gosta de um tipo de leitura. A diagramação do livro, inclusive, é muito importante. O espaçamento entre linhas, o espaçamento entre parágrafos. Pegue um livro na biblioteca, escolha esse livro, vai dar uma lida, lê umas 5 páginas. Você se sentiu confortável? Se pergunte, bom, se eu tiver que passar 8 horas por dia lendo esse livro, eu vou ficar estressado ou você vai me gerar um prazer, um conhecimento com prazer? Poxa, gostei? Então vai lá e compra esse livro. Mas tenha esses livros, tenha os seus livros. Risque os livros, faça revisões. Por que isso? Porque quando você realmente for testado, e esse teste já vem com a sua formatura, com a prova da OAB, porque a gente sabe que na nossa profissão, a gente não sai com a profissão garantida, a gente ainda tem que passar por um processo seletivo, que é a prova, o exame de ordem, que não é simples, que exige uma postura distinta, talvez a postura da maioria dos alunos da faculdade, senão você não vai ser aprovado. Mas se você fizer essa base estabelecida em livros, em bons livros, você estará muito à frente da grande maioria dos acadêmicos de direito. Você vai fazer a construção da sua base e depois tudo vai fluir naturalmente. Assim, inicialmente eu tinha uma dor, que talvez seja a dor da maioria dos concurseiros, né? Eu precisava de estabilidade. Eu precisava me estabelecer ali como homem, né? Como construindo, né? Uma nova vida, com 20 e poucos anos. Então eu sabia que eu tinha que passar num concurso, porque eu não sou de família rica. Então eu tinha que passar em concurso para construir minha vida, minha futura família. Então eu tinha predileção por Minas em razão do meu estado. Mas eu também cheguei a tentar outros concursos. Eu tentei delegado do Paraná em 2007, delegado do Rio de Janeiro. Inclusive, é interessante isso porque você comentou no início, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Conta um pouquinho dos seus altos e baixos nessa trajetória de concurso público. Isso é importante demais, Carol, pelo seguinte: a verdade é que você vai ter muito mais baixos do que altos. Na verdade, é perrengue quase o tempo inteiro. E aí é interessante porque o professor que tem essa noção, ele olha para o aluno de forma diferente. Porque ele já se viu naquela situação, ele sabe o perrengue que quem está do outro lado ali da câmera, no caso do curso online, né, ou quem está no presencial ali, está passando. Todo mundo tem problema pessoal, cada um com seu tipo de problema, mas abre aspas, esse problema, o desafio da vida, escolhido momentaneamente pelo candidato, que é passar no concurso, que não é simples, não é nada simples, é realmente uma situação de dificuldade. Então eu sabia que eu precisava passar por esse processo para conquistar a minha estabilidade. Então eu fiz delegado Rio, delegado Paraná e delegado Minas por 3 vezes. E assim, pessoal, o que eu digo para vocês tem muita injustiça no concurso. O concurso ainda hoje, em 2021, está longe de estabelecer um processo de justiça na aprovação. É claro que existe uma justiça divina, eu acredito. Se você se preparou e estudou, mais cedo ou mais tarde vai chegar a sua hora. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Essa é a minha visão. Mas o concurso está longe de ser um processo totalmente justo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, aliás, vários exemplos que aconteceram comigo. Um deles, concurso, já era oficial da aeronáutica, fui fazer o concurso para delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Passei muito bem para a segunda etapa. Quando chegamos na segunda etapa, que foi em dezembro de 2012, eu fiz a prova, veio o resultado. Eu perdi por 0,3 em direito administrativo. Eu passei em todas as matérias, mas perdi em 0,3. No recurso, qual foi a resposta da banca examinadora à época? O candidato não se ateve ao item X do edital. Ou seja, a banca não fundamentou a justificativa pelo qual minha nota era aquela. Ou seja, a banca violou a própria Constituição da República. Caberia aí um mandado de segurança? Perfeitamente. Como eu tenho inclusive uma grande amiga que é delegada de Polícia Civil no Rio de Janeiro, e ela tinha comentado comigo o seguinte: ô João Paulo, não entra com mandado de segurança não, por quê? A magistratura do Rio de Janeiro faz a mesma coisa com a prova. A época, não sei se faz isso hoje, mas... Ou seja, à época, o concurso da magistratura do Rio, os recursos também não eram fundamentados. Então o que ela me disse? Por mais que você consiga uma liminar em um mandado de segurança em um juiz de primeiro grau, quando bater no TJ, porque a PGE é que vai recorrer, o tribunal não vai dar um tiro no pé dizendo que você está certo e
a banca equivocada, porque eles fazem a mesma coisa no certame deles aqui do Rio de Janeiro. Então assim, eu fiquei naquela, vou sair da minha carreira de oficial de aeronáutica para entrar como delegado de polícia no Rio a título precário, dependendo de uma decisão de mérito no futuro que pode demorar a vir, pode ser inclusive indeferindo o pedido principal e eu ter que sair da instituição. Então eu optei por não entrar como mandado de segurança. Mas é interessante passar essa experiência, por quê? Porque o candidato tem que entender que este processo é doloroso e é injusto. Esse processo é injusto. Então, mas vale a pena? Eu estou aqui como prova de que vale muito a pena. Eu não me arrependo em nada do que tenha feito ao longo desses vários anos estudando para concurso público. Mas é injusto? É injusto. Assim, o Rio de Janeiro seria um grande presente para mim. Eu sou apaixonado com o Rio de Janeiro, né? Eu sou um mineiro, amo meu estado, com muito orgulho, mas eu gosto muito do Rio de Janeiro. Inclusive, meus melhores amigos da aeronáutica são todos cariocas, os melhores amigos. Eu tenho contato, inclusive, com eles até hoje. Se eu for ao Rio, inclusive, e não avisar a esses amigos que estive lá, eles ficam chateados comigo até hoje, de verdade. Mas a minha intenção era morar em Juiz de Fora. Se eu tivesse passado a época no concurso do Rio de Janeiro, inevitavelmente eu estaria uma hora dessa numa delegacia de polícia em Três Rios, em Sapucaia, em Paraíba do Sul, que são cidades de praticamente de 30 minutos da cidade de Juiz de Fora, onde eu gostaria de residir. Tinha essa intenção. Então não teria problema nenhum passar no Rio de Janeiro. Ao contrário, a Polícia Civil no Rio de Janeiro, e aí vai um alento para aqueles que estão passando, vão fazer o concurso agora do Rio, façam sim, inclusive vocês de BH, porque a gente sabe que em BH há muito preconceito com o Rio de Janeiro. E por que preconceito? Por conta da, abre aspas, violência que é difundida pelos meios de comunicação do Rio de Janeiro. E na verdade não é bem assim. Na verdade a gente sabe que não é bem assim. Enfim, o estado, em que pese não ser um estado muito grande territorialmente falando, mas se você fazer um concurso estadual. Então o pessoal tem muito receio de ser delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro e ir para a Baixada Fluminense, para trabalhar em Queimados, para trabalhar ali em Caxias, etc. É uma região mais perigosa do que em Minas Gerais? Sem dúvida. Isso aí ninguém discute. Mas você pode passar por essa experiência, mas pode também, como eu disse, vir para próximo de Juiz de Fora e morar no seu estado. Carol, na verdade o Ladeira Concurseiro era alguém que espelhou-se no próprio perfil pessoal. Eu sempre fui um cara muito radical nas minhas decisões. Se eu tomasse uma decisão, eu colocava todos os esforços e energias para que aquela decisão fosse concretizada, um objetivo fosse concretizado. E talvez esse tenha sido um equívoco quando comecei a estudar para concurso público. Por quê? Porque eu comecei a estudar para concurso público de verdade, que foi lá em 2006, sem técnica e sem equilíbrio. Quanto ao episódio aqui, pode ser que alguém se veja nessa situação, pode ser que de alguma maneira isso ajude alguém. Aristóteles já dizia, né? A virtude está no meio termo. E isso vale também não só para a sua vida pessoal, como para a sua vida profissional. Se você é um profissional do concurso público, se aquilo é a sua profissão, é o seu grande objetivo de vida, nessa fase da vida, tá, pessoal? Porque, na verdade, isso não é o momento mais importante da sua história. A vida é muito mais do que uma prova de concurso público. Mas naquele momento é o seu momento. Então você tem que se dedicar àquilo, realmente. O que eu fazia? Eu me mudei para Juiz de Fora para estudar para concurso, como eu comentei. Estava 11 horas por dia, de domingo a domingo. Ou seja, isso não é saudável, pessoal. Não é saudável e eu tive um problema de saúde com isso. Certa feita, aí, com 7, 8 meses de estudo, nesta rotina, eu levantava todo dia, 5, 5 e meia da manhã, lia a Constituição da República 1 hora por dia antes de ir para o cursinho. E aí o que acontece? Eu me levantei, estava no banheiro e aí desmaiei. Eu desmaiei, caí para trás e bati a cabeça na maçaneta da porta do banheiro, onde eu morava em Juiz de Fora. Acordei dentro do banheiro, liguei para o meu pai saiu de Ubá, me buscou em Juiz de Fora e eu fiquei uma semana tomando aí, sopinha, feijãozinho batido com couve, suco de laranja da minha mãe. Foi uma semana de recuperação, precisava de recuperar mesmo, retomar as energias para que eu pudesse voltar. E aí depois eu fui ao médico, etc. Ele matou a charada, né? Falou, que você está numa carga de estresse muito grande,
sem atividade física e sem se permitir, se permita viver também. E a partir dali eu comecei a entender que esse processo de aprovação poderia realmente ser mais demorado do que eu gostaria e que eu precisava encontrar um equilíbrio. A partir daí eu entrei na academia, comecei a sair em Juiz de Fora, a comer uma pizza, a tomar uma cerveja aos finais de semana, a conversar um pouco mais calma no cursinho com o pessoal depois da aula, almoçar com o pessoal, porque eu era muito radical e esse estresse, esse radicalismo na preparação me provocou um problema de saúde. Então assim, eu não recomendo que você que está aí estudando para concurso viva esse processo sem equilíbrio. É muito importante você inserir uma atividade física e um lazer aí no final de semana, pelo menos uma vez por semana, para que você se permita. Depois você vai oxigenar seu cérebro, você vai se permitir estudar com mais qualidade, vai armazenar mais informações. Então assim, essa experiência é válida contar aos alunos, né, para que eles reflitam de que maneira eles estão vivendo esse processo, que pode ser rápido, pode, pouco provável ser muito rápido, mas ele pode ser demorado. Então você não pode perder sua sanidade, não pode perder sua saúde ao final desse processo, porque senão você vai investir uma grana para poder passar no concurso, passa no concurso, depois você vai investir uma grana com problemas psicológicos, problemas de saúde, e exatamente isso não é adequado, tá? Não é recomendado. Mas é interessante dizer que, assim, apesar disso, todo final de semana eu estudava. Estudava sábado e estudava domingo. Era raro o domingo que eu não estudava. Mas o meu estudo era um estudo muito mais tranquilo, por assim dizer. Por exemplo, eu que me preparava para delegado de polícia, eu sempre coloquei o estudo da medicina legal no sábado, que era uma matéria que eu sempre fui apaixonado. Então o que eu fazia aos sábados? Eu lia dois livros, na verdade. O Higino de Carvalho Hércules, que era um livro específico para o Rio de Janeiro, e o Genival Veloso de França. Não sei se a Lu Gazola vai indicar esse, eu acredito que sim, são livros interessantes, mas eu lia, eu entendia aqueles encartes, o livro com encartes coloridos, eu gostava daquele ambiente de medicina legal e eu deixava isso para o sábado. Por quê? Poxa, estudar sábado ninguém gosta. Eu fico me imaginando se eu tivesse que estudar direito empresarial no sábado. Eu não ia pra frente, não ia ter jeito. Então eu colocava uma matéria muito prazerosa para mim aos finais de semana. Domingo, às vezes, o que eu fazia? Às vezes eu lia jurisprudência, às vezes fazia exercício, ou um pouco dos dois. Quando dava tempo, se o domingo tivesse muito produtivo, eu tentava ler um pouquinho do meu caderno construído durante a semana para fazer uma revisão. Olha, os imprevistos acontecem, né? A gente não é robô, a gente é ser humano, e a gente lida com a infinitude que é a vida, né? Às vezes você está ali e acontece alguma coisa, você tem que parar de estudar para poder resolver, não tem jeito. Isso é normal, acontece com todo mundo passa por isso. Se você está passando por um período assim, por uma semana assim, fique tranquilo, isso é normal. O mundo não terminou por conta disso. Mas existem técnicas de você conseguir minimizar esses danos. E que tipo de dano? Dano à sua preparação. Você está se preparando para concurso. Não pode se dar o luxo de ficar 1, 2, 10 semanas, 10 dias, 2 semanas sem estudar para concurso. Não existe isso. Tá? Essa é a verdade. Você tem que estudar todo dia, folgando ali uma vez na semana. Porque senão você não vai ser aprovado. Essa é a realidade. Porque realmente a dificuldade vai ser maior se você começar a se permitir demais. Então por isso que eu digo, o equilíbrio é fundamental. Mas de que maneira você pode minimizar isso? O que eu acho hoje, com a minha experiência, lidando com concurseiros há muitos anos, eu leciono há 13 anos em cursos preparatórios para concurso. Veja, o que eu acho interessante? Você estabelecer um cronograma de estudo um pouco menos rígido, em termos de quantidade de horários, quantidade de hora diária para estudo, e você se permitir um dia na semana, por exemplo, no sábado ou no domingo, para você recuperar aquele dia que você não estudou. Por exemplo, você tem um estudo lá de segunda a sábado, até meio-dia. Vamos imaginar que na terça-feira você tem estipulado que terça-feira é dia de você estudar direito constitucional e processo penal. Estou chutando um exemplo aqui. Terça-feira você precisou fazer alguma coisa e não conseguiu render, não conseguiu estudar. O que você vai fazer? Você vai pegar essa matéria deste dia, terça-feira, e estudar essa matéria no domingo ou no sábado à tarde. Por quê? Porque você já previu no seu cronograma de estudos que pode dar alguma pane durante a semana. Então, o que às vezes, na minha opinião, é um equívoco de estudo dos alunos, que acontece o seguinte: o aluno faz uma programação, direito constitucional e processo penal na terça.
ele não estudou na terça, quarta, que seria, por exemplo, direito civil e medicina legal, um exemplo, o que ele faz? Ele pega o estudo da terça e coloca na quarta. Começa a encavalar esse estudo e começa a não dar certo. A recomendação que eu faço, isso é muito pessoal, tá? Assim, eu acho interessante. Não estudou na terça essa matéria, quarta, estuda a matéria prevista para quarta. Essa de terça, você vai encaixar nesse, abre aspas, day off. Você teria um day off, não vai ter. Você vai ter que recuperar esse tempo em algum momento daquela semana, para que você possa cumprir o seu cronograma. Eu acho que esse é um caminho interessante para minimizar esses danos. Agora, uma coisa que pode acontecer também, Carol, é o seguinte, tá? Quando eu resolvi estudar para concurso público, saí de UBA, eu era oficial de justiça. E eu saí de UBA e fui para Juiz de Fora e recebi 3 propostas de escritório de advocacia para trabalhar em UBA, porque eu sempre convivi muito no fórum, o pessoal me conhecia. Eram bons escritórios. Minha família ficou sabendo disso, exceto meu pai, minha mãe, meus tios, etc. Começaram a criticar o meu pai, a me criticar porque eu tinha que trabalhar. O João Paulo não vai trabalhar, vai para o Juiz de Fora, está formado? Não era oficial de justiça? Vai estudar como assim? Pessoal, uma coisa interessante que aí já conversando sobre essa questão de combinar com a família, né, de acertar com a família os seus próximos passos, deixar isso bem definido. E assim, que tipo de família, quem da família você vai combinar? Minha opinião, aqueles estritamente necessários para que essa decisão sua seja validada. Por exemplo, seu pai, sua mãe e irmão, e olhe lá. E por quê? Porque não é que ninguém quer te ver bem, isso é do ser humano. As pessoas não querem te ver melhores do que elas estão. Simples assim. Isso não é uma maldade humana, isso é do ser humano. Inveja, não sei. Não é isso. Mas as pessoas não querem te ver bombando na vida. Essa é uma realidade. Isso eu estou falando, pessoal, não é só uma experiência própria, não. Eu lido com concurseiros há muitos anos, há 13 anos lecionando em curso preparatório. Então, se você puder falar só para seu pai, sua mãe, ou sei lá, seja lá quem for, para aquelas pessoas do seu convívio íntimo, fale só para elas. Não comente com o restante da sua família, amigos, não comente que você está estudando. Eu cometi esse erro, porque eu dizia em qualquer praça pública que eu estava estudando para ser delegado de polícia. Gente, eu era muito ingênuo. As pessoas não queriam que eu fosse delegado de polícia, simples assim. Por uma razão simples que eu comentei. Ninguém quer te ver muito bem, essa que é a verdade. Então assim, combine com seus pais, ou com seu pai, sua mãe, ou seja lá, quem for do seu convívio íntimo, e mais ninguém. E depois noticie a sua aprovação, a sua posse, convide para o churrasco de posse e dê essa grande surpresa para as pessoas da sua família, para o restante da sua família. Eu tive um episódio, cara, eu estava 2 semanas estudando em Juiz de Fora, em 2006, né? Fui para o bar no primeiro final de semana depois. Eu passei o primeiro final de semana estudando em Juiz de Fora e fui ver meus pais e teve um almoço na casa da minha avó. Meus primos foram, etc. Foi uma confraternização legal que teve lá. No almoço, pra vocês entenderem, pessoal, o que o Concurseiros passa. O meu primo, que tem a 6ª série primária, né? A gente não tem um convívio hoje em razão das questões da vida, não tem nada contra ele. Mas assim, ele no meio do almoço, ele sabia que eu tinha ido estudar para concurso, largado tudo para estudar. A primeira pergunta que ele fez em voz alta, perante toda a minha família: e aí, já passou? Exatamente para me colocar mal, para me deixar mal, né? E assim, aquilo, eu percebi a maldade na pergunta e respondi para ele: ainda não, mas já você vai ter notícias positivas da minha aprovação. Eu me banquei ali e realmente eu passei um ano, eu considero assim, passei rápido. Um ano de muita preparação, de muito estudo. Mas aquilo doeu. Então para que eu tinha que passar por isso? Não tinha que passar por isso. Era só ninguém ficar sabendo que eu estava fazendo isso, a não ser meu pai e minha mãe, que foram os únicos à época que me apoiaram. Então assim, mantenha em sigilo essa sua preparação, essa sua decisão. Isso vai diminuir a pressão externa sobre você e também a pressão interna. Porque quer queira, quer não, você acaba se cobrando um pouco mais quando outras pessoas não envolvidas no seu processo estão cientes de que você está vivendo naquele momento. Isso acontece, né? Na verdade, o que acontece, assim, é muito particular. Eu sempre tive muita fé em Deus. Sempre me apeguei muito a Deus. Então eu tinha certeza de que eu estava fazendo a minha parte e que na hora certa Ele também faria dele.
Me desculpa a emoção, mas assim, a gente tá aqui pra isso, né? Pra contar a verdade. Uma vez, eu estava em Juiz de Fora ainda, e me bateu um desespero muito grande. Desculpa. Então, eu estava lá, era um sábado pela manhã, estudando medicina legal, mas assim, já tinha passado essa reprovação na primeira fase de delegado Minas em 2007. Então, um dia ruim de estudo, um dia anterior ruim, eu estava me questionando realmente se eu tinha que estar passando por aquilo, né? Se o esforço dos meus pais estariam sendo bem recompensados, né? E eu tive dúvida realmente e questionei. E é interessante, Deus manda recados pra gente, né? E eu estava estudando no quarto, sozinho no quarto onde eu morava em Juiz de Fora, e começou a tocar uma música próximo ao meu quarto, um prédio vizinho, que é aquela música Segura na Mão de Deus e Vai. Eu comecei a chorar. Eu falei, não, isso não é coincidência. Para quem acredita, né? Isso não é mera coincidência. E ali, chorei no meu canto, sozinho, tomei um banho, fiz um café, e naquele dia mesmo eu voltei muito forte. Aquilo me deu um estalo muito grande. Eu estava fazendo realmente a coisa certa, e que bom, né? E que bom que deu tudo certo. Mas assim, realmente você pode passar por momentos difíceis. Eu acho que dificilmente algum aprovado é simplesmente aquele que não desistiu. Dificilmente alguém que é aprovado não vai dizer a você que passou por um dia ou por algum momento difícil mesmo. Normal isso, tá, pessoal? Normal. Eu já passei por muitas reprovações, né? Muitas reprovações de concursos de vários estados e outras carreiras também, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, delegado de polícia. Eram as carreiras jurídicas que eu focava à época. Focava muito em delegado de polícia, mas eu fazia também outras provas. A preparação sempre foi para delegado, mas eu fazia outras provas. E fui muito mais reprovado que aprovado. Eu fui, assim, costumo dizer, né, sortudo. Eu passei em 3 concursos públicos nas primeiras posições. Eu passei para a época oficial do Ministério Público em 3º lugar, não tomei posse. Passei para oficial da Aeronáutica em 4º lugar no concurso nacional e em 25º lugar para delegado de polícia com 30 mil candidatos, em média, 28.500, 29 mil candidatos. Mas isso, são as vitórias que eu coleciono, isso foi possível porque eu vivi nesse processo um sem número de derrotas. Em que sentido derrotas? De reprovações. Então, de que maneira você vai lidar com as reprovações? Primeira coisa, saiba que ela vai vir, a derrota vai vir. É normal isso. Agora, o grande detalhe é você ter inteligência emocional para lidar com esse momento. O que eu vejo às vezes, Carol, é muita gente sendo reprovada numa prova objetiva ou indo mal em uma prova e desanimando com o estudo, depois perdendo ali um mês sem estudar, né, aquela autoestima bem baixa, se questionando e voltando um mês depois, 6 meses depois. Isso realmente não é algo a ser feito para quem realmente quer ser aprovado. Então se condicione a ser, abre aspas, agora sim eu posso falar, né, um robô, né, uma disciplina militar. Em que sentido? Você fez uma prova de concurso público no domingo, não interessa como você foi, segunda-feira é dia de quê? De estudo. Simples assim. Por quê? Porque é preciso fazer isso. Então vou repetir, fez a prova domingo, não interessa de que maneira você se saiu. Segunda-feira é dia de execução e de trabalho, independente da prova, do resultado dessa prova que você fez domingo. Se você fizer isso, eu te garanto, e não desistir, você vai passar. Se você estiver cercado de pessoas corretas na sua vida, né? E aqui a gente pode falar pelo Supremo, e aqui já falando como professor, eu também fui aluno do Supremo, continuo assistindo aulas do Supremo, dos meus amigos hoje. Você está nas mãos corretas. Pessoas que passaram por esse processo e que enxergam o outro lado da história, o outro lado da câmera, que é exatamente aquilo que eu estou contando aqui, o lado que eu vivi quando mais jovem, o que eu passei, né, e onde eu cheguei, mas caminhei também com pessoas certas, né, para poder chegar até aqui. Então aqui realmente eu estou muito tranquilo, é uma segunda família para mim, porque eu sei que eu estou cercado de pessoas verdadeiramente boas
e que querem que você consiga o seu objetivo. É verdade, tá? Tem que ser gênio. Tô brincando, pessoal. Se você não for gênio ou superdotado, não entra. Tô brincando, gente. Só para descontrair um pouquinho. Esse é um mito, na verdade, né, Carol? Esse é um mito que se divulga por aí. Não existe isso. É claro que tem pessoas extremamente inteligentes, que tem uma base desde a infância muito boa e que às vezes a pessoa tem um resultado espetacular logo no início. Mas essa não é a regra no concurso público. Essa não é regra. Então, eu estou aqui para dizer, eu não sou nenhum gênio. Aliás, se você é gênio e é superdotado, você tem que ir para a ciência, descobrir a cura do câncer. Você não tem que entrar aqui no largo dos comuns, que é o largo dos aprovados em concurso público. O que a gente faz é bacana, mas tem muita coisa melhor para ser feita. Descobrir a cura do câncer é um exemplo. Vá para a ciência. Quer dizer, os supergênios têm que ser, inclusive, estimulados a esse campo, porque nós estamos precisando. Veja a pandemia aí. A gente precisa dessas pessoas. Aqui é senso comum. Passar em concurso público é para pessoas que têm disciplina. É isso. Você tem força de vontade e uma disciplina que nada vai te tirar daquele caminho. Agora a gente está conversando dentro do mesmo grupo. Somos do mesmo grupo. É possível passar? Perfeitamente. É minoria? É minoria. Por uma razão simples. A maioria não tem disciplina e não paga o preço. Realmente é algo indescritível, né? Eu passei por isso 3 vezes, mas realmente a aprovação para delegado em Minas Gerais foi uma sensação diferente, porque era realmente o cumprimento de um objetivo traçado lá atrás, né? já determinado. E realmente eu precisava provar para mim, eu já lecionava em cursos preparatórios, eu precisava provar para mim mesmo que eu tinha feito uma história adequada. A história de estudo para concurso, a opção pela vida de concurso público não tinha sido em vão, em que pese eu já estar lecionando em cursos preparatórios. Então realmente aquele momento em que você vê ali o seu nome aprovado realmente é algo especial. Gratidão é a palavra que eu utilizo. Pela possibilidade que eu tenho de 2 coisas. Ajudar as pessoas, porque o trabalho do delegado de polícia, pessoal, ele é fundamentalmente um trabalho de garantia de direitos fundamentais. Isso não é balela. O trabalho do delegado de polícia é muito mais com a caneta e com a cabeça do que com arma, colete e fuzil. Há um certo mito, inclusive na preparação para concursos públicos, e difusão equivocada da carreira do delegado de polícia. Você vai ter o lado operacional da profissão? Vai ter. Eu, por exemplo, gosto bastante. É legal? É legal. Mas 90% da sua atividade vai ser utilizando seus conhecimentos jurídicos, por isso que o concurso é difícil, com o objetivo: tutela de direitos fundamentais. O delegado de polícia é a autoridade policial, para o CPP a única autoridade policial, que vai presidir uma investigação criminal. E você, na condição de presidente de uma investigação criminal, você vai presidir um inquérito policial, você está preocupado ali com 2 coisas. A primeira preocupação que você tem é proteger direitos fundamentais do investigado. Então, hoje a grande função do inquérito policial, para além da investigação criminal, é a tutela de direitos fundamentais. Então, se você não está preparado para enxergar o direito dessa forma, você não está preparado para ser um delegado de polícia. Ou seja, a investigação criminal tem que ocorrer, mas de maneira em que você respeite o devido processo legal, a Constituição da República, os direitos já estabelecidos há muitos anos na nossa Constituição. Então, a função do delegado de polícia, ela me traz muita gratidão à atividade pela possibilidade que eu tenho de, primeiro, proteger direitos fundamentais e, segundo, ajudar as pessoas na investigação criminal. E além disso, como eu disse no início da entrevista, ela também me permitiu crescer como ser humano, porque ela me apresentou uma realidade da vida que eu só tinha ouvido falar. E quando a gente não vive uma realidade da vida, a gente não consegue até mesmo entender que isso é real,
é concreto e é o que as pessoas estão passando aí no cotidiano brasileiro, em que a maioria do país passa por grandes dificuldades sociais. Então a atividade policial, o delegado de polícia vai se confrontar diuturnamente com a realidade social no Brasil. Então hoje eu me considero um ser humano melhor, mais humilde, mais compreensivo, em razão da minha atividade. Olha, Carol, eu já vivi algumas histórias assim bem interessantes, mas talvez a história mais marcante que eu vivi na polícia foi quando nós fizemos a prisão de um estuprador, isso na zona rural de Mato Verde, norte de Minas Gerais. Eu fui delegado em Monte Azul e Mato Verde, extremo norte, divisa com a Bahia, com o sudoeste da Bahia. E logo no início da carreira, nós tivemos notícia de que uma criança, uma criança estava grávida e que o suspeito era o próprio pai. Então nós instauramos um inquérito policial, começamos a investigar, realmente era o pai. A gente foi fazer a entrevista, uma entrevista especial com a criança de 11 anos, gestante, e aí ela com a psicóloga junto com a gente, com a assistente social. É interessante, pessoal, contar essa história porque é muito impactante e assim, por mais que eu tenha vivido um pouco mais, uma vivência na aeronáutica, vi muita coisa na minha vida, eu saí do depoimento dela, no meio do depoimento dela, entrei, me recordo até hoje, na delegacia de Mato Verde, entrei na sala do investigador, abracei o investigador que é meu amigo, comecei a chorar. Por quê? Porque, primeiro, a gente é policial, nós estamos preparados para o caos ali, a gente tem que lidar com isso, mas nós somos seres humanos. E eu que tenho filha, aquilo me machucou muito, porque ela disse coisas realmente muito impactantes ali durante o depoimento. E aí eu voltei, a gente interrompeu o depoimento especial dela, a gente fechou o depoimento especial e eu falei para a equipe, acabou a delegacia, praticamente a nossa missão agora é uma só, prender esse indivíduo. E aí a gente concentrou esforço, porque ele já estava foragido, e eu fui com a equipe pro meio do mato, fiz várias campanas, e aí a gente conseguiu algumas informações com o trabalho de inteligência da atividade policial ali do local, que ele possivelmente estaria dormindo literalmente no meio do mato, na zona rural de Mato Verde. E eu e mais 3 investigadores, nós fomos e conseguimos fazer a captura desse criminoso, bárbaro. E foi interessante porque foi algo que chocou o norte de Minas inteiro. Eu tive que dar entrevista para a Rede Globo, para todos os meios de comunicação, entrei ao vivo na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, porque é um caso que chocou realmente não só o norte de Minas, o estado, e também fora do estado. Quer dizer, o próprio pai estuprando a própria filha, e fez isso durante vários anos, até culminar com a gestação da garota. E é interessante porque ela foi acolhida depois por alguns familiares e ela resolveu ter o bebê. O que eu fiz na delegacia? Eu fiz uma campanha de doação de mantimentos, roupinhas e fraldas de bebê, e nós conseguimos, a população inteira se mobilizou, até emissoras de TV divulgaram a campanha que eu fiz na delegacia lá em Monte Azul. Nós conseguimos 2 viaturas lotadas de doações, entre alimento, roupinha de bebê, vestuário, para ela inclusive, quer dizer, ela era muito pobre, 11 anos, uma criança, e também fraldas descartáveis, etc. E fizemos a entrega junto com o Conselho Tutelar, foi uma grande festa na comunidade, na zona rural, e é exatamente esse é o papel da polícia. E aí eu quero me referir à Polícia Civil de Minas Gerais. A gente tem essa preocupação na instituição, porque veja, eu considero um serviço completo. A gente fez o trabalho policial, inquérito policial instaurado, fato desvelado, quer dizer, fato descoberto, prisão do criminoso. Muitos vão pensar assim, estuprador, esse cara vai chegar, os policiais vão judiar dele, vão praticar crimes contra ele. Não teve nada disso. Protegemos os direitos fundamentais do criminoso, fizemos a prisão dele, está preso até hoje inclusive, e fizemos a parte social. Quer dizer, na verdade um trabalho completo. Então realmente é um trabalho que me marcou bastante, que deu uma repercussão midiática interessante e abriu os olhos da comunidade, da região do norte de Minas, para essa temática. Foi interessante a difusão pelos meios de comunicação de toda a operação, após os resultados, claro,
para não atrapalhar a atividade investigativa, mas foi muito interessante essa parceria com a imprensa, porque isso abriu os olhos de toda a comunidade, professores, pais, familiares, para tomarem mais cuidado com as suas crianças, né, em relação a essa temática. Então, quer dizer, foi um trabalho, na minha opinião, completo da Polícia Civil de Minas Gerais. Foi um grande desafio na minha vida, na verdade, e aí a gente tem que parar para pensar que às vezes Deus coloca desafios na sua vida, ou abre aspas, você pode enxergar como um problema, mas na verdade são grandes desafios, são grandes, na minha opinião, oportunidades que a vida vai te colocando. Como é que aconteceu comigo? Eu estava no segundo dia de apresentação no quartel, no PAMA Lagoa Santa, em Lagoa Santa. Era 2008, essa época. Primeiro dia, uma segunda-feira, foi um dia de briefing com o comandante, no auditório do comando. Eu rodei na unidade militar, conheci os meus subordinados, eu ia chefiar um setor ali, grande na instituição. E no segundo dia, foi uma apresentação para toda a unidade militar. Sendo que esse dia era um dia de apresentação que a gente chama na aeronáutica de PTA, Programa Plano de Trabalho Anual, em que todos os chefes de setor apresentam para o efetivo inteiro, mais de 1.500 militares, o que está acontecendo em cada setor. Essa é uma reunião que acontece lá trimestralmente. O que acontece? Eles aproveitaram, o comandante aproveitou para apresentar os oficiais recém-chegados na unidade. Se você quer fazer concurso paramilitar, etc., saiba, se você for um oficial, você será formalmente apresentado para toda a unidade militar. E foi isso que aconteceu aquele dia. A gente foi apresentado, éramos 3, eu e mais 2 colegas. Aí começou a reunião. A reunião durou 4 horas, porque ela foi uma reunião grande e de apresentação dos militares, mas de apresentação de todos os setores da unidade militar. O que acontece? No meio da reunião, surgiu um assunto polêmico em que o subcomandante, que era o chefe da divisão administrativa, o coronel Gilberto, lembra até hoje, muito gente boa, muito engraçado, ele estava ali apresentando um tema que gerou uma repercussão muito negativa na tropa. Ele estava falando sobre a possibilidade do médico da aeronáutica indeferir um atestado médico de um médico fora da FAB. Então, os militares começaram a não concordar com aquilo. O que ele fez? Sem combinar nada comigo previamente, ele pegou e fez o seguinte: estava com o microfone, era um auditório, era um cinema lá dentro da unidade militar, né, um auditório grande, para mais de 2.000 pessoas. Ele pegou e disse: porque o tenente Ladeira vai explicar aos senhores essa situação. E eu fui pego de surpresa, né? E eu olhei assim, como assim? Eu não estou nem sabendo disso, né? É meu segundo dia, né? Eu só tive tempo para falar o seguinte: Divino Espírito Santo me ilumina. A única coisa que eu tive tempo para falar, peguei o microfone, pedi autorização ao meu comandante para começar a falar, e cara, eu peguei o microfone, olhei para aquele efetivo, e falei assim: o que eu vou falar agora? Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei dessa temática. De verdade, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí que tá duas situações interessantes. Primeira delas, o que me salvou ali? A base que eu tinha em livros. O meu raciocínio foi pelo ato administrativo complexo, a formação de validade de 2 órgãos distintos para a formação de validade completa de um ato administrativo. Então, eu falei 10 minutos sobre o ato administrativo complexo e a decisão administrativa da aeronáutica. Sobre isso. E aí a gente fez um curso muito legal, no curso de formação de oficiais de aeronáutica, técnica de plataforma, oratória, apresentação. Moral da história: aquilo que foi um grande desafio para mim naquele momento, eu consegui me desincumbir bem daquele momento, e logo naquele dia, ali naquele auditório, tinha um suboficial, um sargento, que eles eram proprietários de um curso presencial em Lagoa Santa. Eu saí da reunião, eles me abordaram na porta do auditório, me convidando para assumir a cadeira de Direito Constitucional no curso preparatório em Lagoa Santa. Aí eu fui naquele dia conhecer o curso, na outra semana eu peguei a matéria de Direito Constitucional para concurso público lá naquele auditório. E naturalmente na minha profissão na aeronáutica eu lecionei muito em cursos de formação de soldados, sargentos, oficiais, até que um dia um coronel da aeronáutica, um coronel médico, assistindo uma palestra minha para os oficiais médicos que tinham feito concurso em Belo Horizonte, me convidou para assumir a turma de Direito Penal Militar no Rio de Janeiro. E aí meu comandante me liberou, aí que eu comecei a ficar um conhecido na FAB, lecionando Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. Logo na sequência, cursos preparatórios me descobriram e começaram a chegar os convites
para lecionar fora da FAB e fora também do curso que eu lecionava à época em Lagoa Santa. Então, na verdade, foi um grande desafio que eu tive ali e, na verdade, era uma grande porta que a vida, ou Deus, né, para quem acredita, estava me abrindo. A partir daí, nunca mais parei de lecionar. Isso era 2008, estamos em 2021, também com 13 anos lecionando para concurso público. Primeira coisa, você quer ser professor? Você tem que pôr na cabeça o seguinte: se dedique muito. Se você não tiver uma dedicação específica da sua disciplina e também uma visão holística do direito, você não vai conseguir ser um bom professor. Então a primeira informação que você tem que tratar é: estude muito, todos os dias. E quando eu falo estude muito, você tem que ler aí, na minha opinião, 3, 4, 5 obras de cada, ou da matéria que você está lecionando. Livros. Por quê? Você está ali. As pessoas estão aguardando uma notícia sua. E como é que você vai ali tentar ajudar alguém se você não lê os principais autores da matéria? Então, se você acha que vai querer ser professor lendo material PDF, sinopse, apenas um livro, eu acho que está no caminho errado. Mas se você gosta, quer enfrentar esse desafio, é desafiador, mas ao mesmo tempo é uma profissão maravilhosa que você pode ajudar muitas pessoas e você está ali transmitindo, né, o que você sabe, aquilo que está dentro de você. Então eu considero que é a profissão das profissões, né? O professor é o grande, na minha opinião, profissional, porque é através dessa profissão que se constroem outras profissões. Olha, Carol, tem pessoas assim que me ajudam, né? Assim, tem a minha esposa que me ajuda bastante, né? Ela entende esse processo de muito trabalho e conquista, né? Eu vivi um período realmente mais complicado porque fiquei 2 anos no norte de Minas. Então, eu fiquei a 700 quilômetros de Belo Horizonte. Então, eu vinha todo final de semana, chegava aqui e ainda dava aula. Mas eu só consegui vencer essa etapa, né, e continuar porque eu tenho realmente um objetivo especial no final dessa história. Então, se você tem realmente um objetivo especial, se aquilo toca seu coração verdadeiramente, e se você faz tudo aquilo com amor, você consegue lidar com esse cenário, como você colocou, multitarefas. Eu me considero um homem de sorte, porque eu faço tudo aquilo que eu amo. Então eu amo vir para aqui, eu amo estar aqui agora, viu, pessoal, nesse momento, com todo o coração. Eu amo coordenar o portal Carreira Militar, amo vir no Supremo dar aula, amo estar com meus filhos, é o que eu mais gosto na minha vida, obviamente. Eu amo a minha profissão de delegado de polícia. Então, eu acho que é fácil, sabe, cara? Eu acho que não é complexo, não. Realmente, agora eu durmo pouco, né? Eu preciso me dedicar um pouco mais à saúde, etc. Mas eu faço tudo com amor. Então, quando você tem isso no coração, as coisas são mais fáceis de serem executadas. Olha, vou dizer 2 coisas aqui. Vou ser uma parte objetiva e vou ser uma parte mais emotiva. Vou ser bem objetivo. Olha só a conta bancária. Todo dia. Simples assim. Sabe Nelson Rodrigues, a vida como ela é? E às vezes a gente precisa dizer a verdade, sabe? A gente fica romantizando algumas coisas que não tem que ser romantizadas. Se você precisa, assim como eu precisei passar no concurso, é simples. Olha para o redor da sua vida. Tá legal a vida que você está vivendo? Então, por mais que você esteja vivendo, abre aspas, desafios ou problemas pessoais, você tem que ter essa motivação pela necessidade. Você tem necessidade de passar no concurso. Eu estou falando isso muito tranquilo porque eu vivi esse processo, tá, pessoal? Isso não é nenhum demérito, não, pelo contrário, eu acho até mérito. Se você precisa passar no concurso, não tem segredo. Olha a sua conta bancária, o seu estilo de vida. Se você não está satisfeito com isso, tudo bem, você pode estar satisfeito. Mas se você não está satisfeito e quer mudar o panorama da sua vida, para mim é o melhor combustível, tá? Essa resolução de um problema financeiro, de verdade. Que foi o meu caso, inclusive. Então, é o lado objetivo da história, sem muito romantismo. Porque isso também te permite se tornar mais forte. Porque você não vai acordar todo dia muito bem. Você vai diminuir o mimimi de hoje eu não estou muito bem. Você vai executar o que precisa executar e ponto final. Isso é importante também, sabe? Dentro dessa caminhada, um pouco mais de objetividade.
um pouco mais de vida real, concreta. E um pouco mais romântico aqui, né? Tem também, e é verdade, você tem um grande objetivo, um grande sonho. Esse sonho, na verdade, você tem que transformá-lo em objetivo. Então, se o seu sonho, assim como o meu, era se tornar um delegado de polícia, como qualquer outra profissão, você tem que fazer o quê? A partir desse sonho, construir uma meta viável para atingir esse objetivo. Você transforma esse sonho em objetivo, constrói uma meta e vai atrás desse sonho, executando a meta dia a dia. É claro, vai ter dia ruim, vai ter dia bom, normal. Mas lembre-se, seja objetivo nessa análise. Diminua esses detalhes que podem passar pela sua cabeça e execute o que tem que ser executado. Faça o que é preciso.